Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens por ocasião da Páscoa, a cruz do Rei. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 35. Marcos, capítulo 4, verso 35. Enquanto eu leio, você pode me acompanhar nessa leitura. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, verso 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostra-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta, e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga:
não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, menininha, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menininha se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. E então ficaram todos sobremaneira admirados. Deus de amor, Deus de poder, Tu que és o Senhor dessa palavra viva e eficaz, ministra aos nossos corações, aumenta, fortalece a nossa fé e derrama sobre nós a paz que excede todo entendimento. Assim nós pedimos e oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, essa série A Cruz do Rei no Evangelho de Marcos, nos capítulos iniciais de Marcos, ele vai abordar e enfatizar o Rei da cruz. Ele vai enfatizar o caráter de Jesus, seus atributos, quem ele é, o que ele fez, o que ele reivindicava ser através da sua pregação, através dos seus sinais e prodígios. E assim, em cada parte da história que avança na narrativa de Marcos, ele revela um pouco mais. Ele lança mais luz. Ele apresenta agora um novo detalhe, um novo nuance sobre esse que é o Rei Jesus. Ele apresenta o seu poder. Ele apresenta o seu propósito. Ele mostra como Jesus via a si mesmo. E Marcos é um repórter bastante fiel. Apesar de todo o dinamismo que ele dá na sua narrativa, toda a agilidade, através de termos como imediatamente, que ele usa várias vezes na narrativa, mas ele é muito fiel à descrição dos detalhes. Nós não estamos diante aqui de um simples mito judaico, de uma ficção da religião judaica, onde há uma sementinha de verdade envolta no aumentativo, no superlativo, em acréscimos. E há alguns detalhes no texto que nos apontam para a fidelidade dessa narrativa, para a credibilidade do texto que temos diante de nós. Marcos está aqui registrando o testemunho de Pedro. E uma das características que nós temos aqui nessas narrativas são detalhes desnecessários, detalhes que não acrescentam, detalhes que sem eles a história prosseguiria e nós poderíamos entender e compreender a mensagem. E alguns desses detalhes são, por exemplo, que outros barcos o seguiam pela Galileia, que o Senhor Jesus estava adormecido sobre uma almofada, o registro da atitude ali dos discípulos, de amedrontamento, de temor e não de coragem. Jesus dando uma palavra de censura: ainda não tendes fé? E todos esses registros apontam, direcionam na credibilidade do registro que Marcos faz. O mar da Galileia, ele ficava a 200 metros abaixo do nível do mar. E logo atrás do mar da Galileia, ao norte,
haviam ali as montanhas, as cordilheiras do Hermon, com cerca de 3 quilômetros de altitude, de onde dali afluíam nuvens e massa de ar frio, que ao se chocar com o ar quente que subia do mar da Galileia, tornava aquela região propícia a vendavais e tempestades. Só que os pescadores, os discípulos de Jesus, eram homens habituados e acostumados a navegar e pescar no mar da Galileia. Não era a primeira tempestade, eles eram experientes. Mas a atitude, a postura daqueles homens nos indicam que aquela tempestade era uma tempestade peculiar. Algo que eles ainda não haviam visto nem experimentado. E aqueles homens acostumados a tempestades e a navegação estavam ali amedrontados. E o texto fala que, unidos juntos, eles tentavam jogar a água para fora do barco, para que o barco não fosse tomado por água e viesse a submergir. Quando de repente eles se dão conta que o mestre está adormecido, calmo e quieto, no meio daquela tempestade, daquele mar agitado, daquelas ondas bravias, indomáveis. E eles vão até o Senhor, e eles o acordam ali com ímpeto, com força: mestre, não te importa que pereçamos, não te importa que nós venhamos a morrer. E o Senhor Jesus acorda, levanta e, sem estardalhaço, sem chamar a atenção, com poucas palavras, ele doma aquele mar indomável. Ele diz: aquieta-te, cala-te. E o mar, na Escritura, sempre teve a conotação de uma força destruidora, de uma força indomável, de algo que só poderia ser contido pelos deuses. E os profetas, eles sempre, ao realizar um milagre, eles falavam: assim diz o Senhor, em nome do Deus A, em nome do Deus B, eu ordeno, eu digo. E aqui Jesus, em nome de ninguém, ele aquieta e acalma aquele mar indomável. Esse mesmo Jesus, que nos capítulos anteriores teve um embate com os fariseus acerca do sábado, e ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Eu sou o próprio sábado. Eu sou o descanso. O rei agora, ele não apenas reivindica poder, ele não apenas demonstra poder, ele é o próprio poder. Ele é o próprio poder de Deus encarnado entre os homens. E o texto fala que aqueles pescadores estavam atemorizados diante da tempestade, das ondas e dos ventos. Mas uma vez que Jesus opera aquele sinal e prodígio, ele manifesta o seu poder e a sua autoridade, o texto vai nos dizer que agora eles estavam amedrontados, apavorados. O fato de Jesus acalmar a tempestade não trouxe tranquilidade ao coração deles, mas eles passaram a, entre si, perguntar: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este homem que é indomável, incontrolável, este homem que não pode ser manipulado? E o texto fala que eles ficaram atemorizados diante de tanto poder. E o Senhor Jesus é interessante. Ele sai com umas perguntas. O texto fala que ele, ao se dirigir para aqueles discípulos, ele falou: por que sois assim tímidos? Por
Porque estavam atemorizados. Por que vocês estavam com medo mesmo? E os discípulos: Senhor, como assim? Porque estávamos tímidos, atemorizados? Nós estávamos com medo de perecer. Nós estávamos com medo de morrer. Isso é óbvio. Nós estávamos com medo que o Senhor não nos amasse. Nós estávamos com medo que o Senhor não se importasse conosco. Porque se o Senhor nos amasse, o Senhor não permitiria que nós atravessássemos tamanha tempestade. Se o Senhor se importasse conosco, o Senhor não permitiria que a nossa vida estivesse em risco. Essa era a premissa. Esse era o principal medo. O Senhor não nos ama. O Senhor não se importa. Para Ele, tanto faz se estamos a salvo, se estamos à beira da morte. E quantas vezes nós temos a mesma premissa? Que se estamos passando por luta, adversidade, por problemas, bem, só pode ser por uma razão: o Senhor não se importa. O Senhor não me ama o suficiente. Porque qual pai permite que o filho atravesse e passe por uma situação dessa? Qual pai? E o Senhor Jesus diz àqueles discípulos, Ele não fala: eu posso compreender como vocês se sentem. Eu entendo como vocês se sentiram. Não, não foi isso que o Senhor Jesus disse. O que Jesus disse àqueles discípulos é que eles estavam enganados. Sim, eu os amo. Sim, eu me importo. Mas ainda assim, eu permito que vocês atravessem tempestades. As lutas e adversidades não indicam a minha indiferença, o meu desamor. Não. Não tire essa conclusão precipitada, prematura. O Senhor se importa. O Senhor nos ama. Mas ainda assim, atravessaremos ondas, ventos, tempestades e lutas nessa vida. Porque Ele disse que no mundo tereis aflições. Porém, tende bom ânimo. Essa primeira narrativa, capítulo 4, chama a nossa atenção para o poder do rei. Chama atenção para as nossas premissas, nossos pressupostos, de que pelo fato do Senhor nos amar e nós sermos seus filhos, nós temos que estar isentos, imunes a adversidades. Isso é um engodo, um engano. Mas, meus irmãos, nós não compreendemos o todo do propósito de Deus. Nós não compreendemos as razões, o porquê, o para quê Ele permite que venhamos atravessar determinadas situações. Ele fala: vocês ainda não tendes fé? A questão não era a falta de fé. A questão era o objeto dessa fé. Aonde estava a fé deles? Em quem estava depositada essa fé? E para você ser salvo, o que importa não é a força da sua fé, mas a força do objeto, da pessoa em quem você coloca a sua fé. Suponhamos que eu esteja a tropeçar nesses degraus. E ao tropeçar nesses degraus, eu me apoio aqui nesse pedestal. O quanto de fé eu preciso ter na solidez, na força desse pedestal, para eu ser salvo.
O quanto de fé eu preciso ter? Apenas a fé suficiente para me agarrar. Apenas a fé suficiente para esticar o braço. Porque o que vai me sustentar não é a força da minha fé, mas a força do objeto. Assim o Senhor Jesus na nossa vida. O que importa e faz diferença não é a força da sua fé, a maturidade da sua fé. Tantas pessoas receberam bênçãos, sinais e prodígios de Deus, mesmo com uma fé tão pequenina, menor do que um grão de mostarda, mas ainda assim foram agraciadas e abençoadas por Deus. Porque a nossa salvação reside na força do Senhor. A nossa salvação reside no seu amor por nós. E o que vai nos sustentar nesse momento de tempestade, de luta, de adversidade, é você crer que o Senhor te ama, que o Senhor se importa, mesmo que o seu coração, mesmo que as suas emoções, os sentimentos, as pessoas à sua volta, o inimigo no seu ouvido sopre: onde está o seu Deus? Onde está o seu Salvador? E você passando por tudo isso, lembra da tentação de Cristo? Tu és o Filho de Deus e estás aqui a passar fome. Cadê o banquete do Pai? Se tu és de fato Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. A dúvida, a incerteza, será que o Pai se importa? Será que o Pai me ama? Faça você mesmo o seu caminho, busque você mesmo a solução, seja independente de Deus, construa a sua história. E assim o inimigo, ele semeia no nosso coração a dúvida, a incredulidade, a incerteza. E ele vai abatendo a nossa fé, ele vai roubando a nossa alegria, ele tira a paz do nosso coração. E o que Jesus diz aos seus discípulos: tenham fé no meu amor, no meu poder, no meu cuidado por vocês. O único lugar em que você estará seguro é na vontade de Deus. Apenas ali você vai estar seguro. Mas por Ele ser Deus e você não, a vontade de Deus necessariamente está de forma infinita além da sua compreensão. Nós não vamos compreender todas as implicações, todos os porquês. As nossas perguntas não serão todas esclarecidas, mas saiba, o lugar mais seguro para você estar é na vontade de Deus. E aqueles discípulos, durante aquela tempestade, estavam no lugar da vontade de Deus. Se você não tem fé suficiente, você atravessa um vendaval, uma tempestade, um momento de dúvida, de conflito, de decisões que precisam ser tomadas, de respostas que você está aguardando e elas tardam em chegar. E a sua fé já está ali cambaleante. Se achegue ao Pai e diga: ajuda-me a crer, ajuda-me a confiar. O Senhor é a fonte da fé, dá-me mais fé. Essa deve ser a nossa oração, este deve ser o nosso pedido. Mas, meus irmãos, o capítulo 5, a partir do verso 21, ele vai chamar a atenção agora para o papel da espera nas nossas vidas. O momento de esperar o agir de Jesus.
E ele atravessa novamente o mar da Galileia para outra margem. E ao desembarcar, o texto fala que um homem importante de autoridade vem até ele e se ajoelha, se prostra. E esse homem deveria estar passando por uma grande aflição. E de fato estava, pois a sua filhinha estava à beira da morte. E aquele chefe da sinagoga, um homem de respeito, de posição, ele se prostra, ele se lança em terra ante o Senhor Jesus. E ele pede pela sua filha. Ele fala: impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. E o Senhor Jesus, cheio de compaixão, prontamente acompanha aquele homem. E ele é seguido por seus discípulos, ele é seguido pela multidão, que aguarda o próximo capítulo, o próximo milagre. E durante essa caminhada, uma mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, enfermidade que trazia limitações na sua vida social, na sua vida religiosa, enfermidade que havia consumido seus bens, e o texto fala que ela ia apenas de mal a pior. Aquela mulher, ouvindo a fama de Jesus, ela pensa consigo mesma: se tão somente eu lhe tocar as vestes. Ela de alguma forma imaginava que podia manipular o poder do Senhor, que podia ali receber, desfrutar, retirar poder e bênção do Senhor. Mas com essa fé, ela se aproxima e o toca. E eu falei que Jesus faz algumas perguntas interessantes. E ele vem com mais uma dessas perguntas. E a pergunta agora é: quem me tocou? E os seus discípulos: Senhor, como assim? Nesse aglomerado, nessa multidão, como assim? Quem me tocou? E o Senhor Jesus, em alta voz, perguntou: quem me tocou? Agora você imagina Jairo, o pai da menininha, sua filha moribunda, à beira da morte. Ele vai até o Senhor, se prostra, clama, estamos a caminho da casa dele, e de repente o Senhor para perguntar quem o tocou. Você consegue se projetar na mente desse pai? Ele deveria imaginar: Senhor, nós não temos tempo a perder. Senhor, a hora passa e pode ser tarde demais. E o Senhor simplesmente fala, nas suas atitudes ali: espera. E como é difícil esperar em algumas situações. Como é difícil você passar por uma provação, uma luta com um ente querido, com um filho, com um cônjuge. E você clama, e você ora, e você persevera em oração. E a sensação que você tem é que o Senhor está demorando, que o tempo está passando, que não vai dar mais tempo. Mas o Senhor, Ele não trabalha conforme a nossa agenda, o nosso relógio. Ele tem o seu kairós, o seu tempo certo, oportuno para agir nas nossas vidas. E o interessante é que aquela mulher queria apenas uma cura, mas ela recebeu muito mais.
Ela imaginou que precisava apenas se espremer, se apertar e tocar as vestes. Mas em contrapartida, o Senhor também exigiu dela muito mais. Não é apenas no anonimato tocar as minhas vestes. Eu quero que você se exponha publicamente. Eu quero que você se revele e se manifeste diante da multidão. Que essa sua fé que está velada e guardada seja exposta e manifesta publicamente. E aquela mulher atemorizada, com receio, insegura, sem saber qual seria a reação de Jesus, ela fala: fui eu que toquei as tuas vestes. E ela contou a história dela. Ela pagou o preço. E Jesus falou para ela: a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada, ser abençoada. Ela queria apenas uma cura, ela recebeu a salvação, ela recebeu o chamado para o discipulado, o chamado para seguir a Cristo, o chamado para ser uma nova criatura, e não apenas uma cura. Quando nós vamos a Cristo, nós recebemos muito mais do que nós imaginamos. Mas, invariavelmente, nós teremos que pagar um preço maior também. E Jairo? Bem, para Jairo chegou uma notícia. Por que incomodas o mestre? Por que o importunas? A tua filhinha já morreu. Ao que Jesus calmamente, tranquilamente, olha para Jairo e diz: não temas, não temas, crê, confia somente. Quanto mais o Senhor pediu dele? Ele pensou apenas em ir atrás de Jesus para impor a mão e realizar uma cura. Ele apenas tinha fé que o Senhor Jesus podia curar. Mas agora o que o Senhor Jesus está pedindo dele é uma fé maior. Eu posso trazer a vida novamente à sua filha. Jesus está pedindo um preço maior de Jairo. Só que Jairo vai receber muito mais do Senhor também. Porque para Jesus, curar uma febre ou ressuscitar um morto de 3 dias é a mesma coisa. Não há uma dificuldade adicional. E o Senhor Jesus se dirige então para a casa de Jairo. E quando ele adentra no quarto daquela menininha, ele se assenta na cama e pega na mãozinha daquela menina. A mão daquele que colocou as estrelas do universo. A mão daquele que criou o sol, a terra, o mar e tudo que neles há. A mão do Deus Todo-Poderoso pegou na mão daquela menininha e disse: filha, filhinha, é hora de levantar. E assim, aquela menina veio novamente à vida para os braços de seus pais. Você está passando por um momento onde você está tendo que esperar, onde você está desanimado, desmotivado, perguntando se vale a pena esperar. Será que você está pensando em desistir de esperar em Deus? Saiba que Ele tem muito mais para fazer e realizar
na sua vida, no seu lar, no tempo dele, na hora oportuna dele. E ele não se deixa apressar. Ele não se deixa apressar pelo nosso desespero, pela nossa impaciência. Por nos amar, ele atrasa. Por nos amar, ele espera e aguarda. Sabe por quê? Porque esse tempo de espera é tempo de crescimento. É tempo de ter experiência e buscar ao Senhor. É tempo de ouvir a voz do Senhor. Esse tempo de espera, de aguardar o Senhor, é tempo dele nos quebrantar e nos moer da nossa autossuficiência, do nosso orgulho, da nossa independência. E ele vai então, diante dos nossos olhos, assim nos reduzindo ao nosso real tamanho, aquilo que nós realmente somos. E ele nos ensina que sem ele nada podemos fazer. Porque apenas curar aquela criança, porque apenas responder a sua oração, iria trazer a você alegria, júbilo. Mas muito provavelmente o seu coração iria permanecer o mesmo. Áreas iriam continuar intocadas, não trabalhadas. E assim, o Senhor atrasa, porque Ele nos ama. Porque Ele quer nos moldar, trabalhar o nosso coração e as nossas vidas. Irmãos, tantas vezes nós folheamos as páginas dos evangelhos e às vezes nós até rimos dos equívocos dos discípulos, das atitudes, das coisas que eles falam. Mas nessa situação em particular, no capítulo 4, nós até nos sensibilizamos. Nós conseguimos nos colocar no lugar deles. Mas nós temos um recurso que eles não tinham a essa altura, que é a cruz de Cristo. A história não estava completa ainda. E essa história de Marcos 4, quando Jesus, que é poder, demonstra o seu amor pelos seus discípulos, mesmo permitindo provação e tempestade. Essa história de Jesus me lembra uma história de uma outra tempestade do Antigo Testamento. Quando havia outro homem dormindo em meio a uma tempestade. E ali no livro de Jonas, os marinheiros estavam aflitos. Homens também acostumados ao mar e à navegação. Mas estavam atemorizados, tamanha força e fúria daquela tempestade. Clamaram aos seus deuses. Tentaram tudo o que estava ao seu alcance. Quando se deram conta de que há um sujeito dormindo, e Jonas, à semelhança de Jesus, foi acordado, despertado, com os gritos: estamos à beira da morte! E Jonas disse: me lancem ao mar, porque se eu morrer, vocês viverão. E aí você pode dizer: bem, pastor, nesse ponto, a narrativa de Marcos, ela termina diferente.
O Senhor Jesus não precisou ser lançado ao mar. O Senhor Jesus não precisou morrer. E a pergunta é, será? A narrativa de Marcos não acaba no versículo 41 do capítulo 4. Mas no capítulo 15 de Marcos, verso 34, o Senhor Jesus exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? A semelhança de Jonas, Jesus voluntariamente se entregou ao mar, se entregou à tempestade. E a maior de todas as tempestades, a mais indomável, incontrolável e furiosa das tempestades, da ira de Deus, da justiça de Deus, por causa do meu e do seu pecado. E a tempestade só passou. A calmaria apenas veio quando o Senhor Jesus foi totalmente moído e tragado por aquela tempestade na cruz do Calvário. Se ele se importou com você a ponto de encarar aquela tempestade, por que você acha que hoje ele não se importa com você? Ele não se importa com as lutas e adversidades que você possa enfrentar na sua família, no seu trabalho, com a sua saúde. Se ele suportou aquela tempestade por nós, por que imaginar que hoje ele não se importa? Que a imagem do amor de Cristo, que a imagem da entrega de Cristo em nosso lugar possa espantar dos nossos corações toda dúvida, toda incerteza, toda incredulidade, e que você possa sair daqui sabendo, convicto e crendo que o Senhor é contigo em toda e qualquer tempestade que esteja te aguardando. Que Ele, a semelhança de como pegou na mão daquela menina e disse: filhinha, levanta, filhinha. Ele também está pegando na sua mão e está dizendo: eu sou contigo, eu te guardo, te sustento na minha destra fiel. E um dia eu virei e porei fim a todas as tempestades que ainda existem. Um dia eu virei e darei um novo corpo a todos os meus filhinhos e minhas filhinhas. Por isso, a tempestade que não é eterna, a tempestade que não vai durar para sempre, que nós possamos enfrentá-la com fé no amor de Jesus, com fé no cuidado do Senhor Jesus para com as nossas vidas. Amém? Baixe a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Esse Senhor que é poder, mas que é amor. Esse Senhor que te conhece pelo nome, desde o ventre materno, que conhece todos os teus dias, todas as tuas provações, todas as tuas lágrimas. E Ele se importa com você. E se Ele aparentemente tem demorado um pouco, é porque Ele quer te dar uma bênção ainda maior. É porque
Ele quer transformar e trabalhar o seu coração, o seu caráter. Por isso não desanime. Por isso não esmoreça, não duvide. A resposta do Senhor para você é a mesma que Ele deu a Jairo. Não tema, crê somente. Crê somente. E se nesse momento você deseja apresentar diante do Senhor alguma tempestade que você esteja enfrentando, um momento de espera que tem te entristecido, eu convido você a vir aqui à frente, para que nós possamos orar uns pelos outros, confiando no amor e no cuidado do Senhor Jesus, apresentando nossas vidas, nossas lágrimas, nossas lutas diante dEle, e que nós possamos dizer: Senhor, ajuda-nos a crer, ajuda-nos a descansar, que assim como aquele mar se aquietou, Senhor, que o meu coração também se aquiete. Que nós possamos nos aquietar e saber que o Senhor é Deus, que o Senhor é Pai amoroso, que o Senhor nos supre. Deus de amor, Deus de poder, Deus que manifestou graça no passado, mas Deus que manifesta graça no dia de hoje, Deus que nos toma pelas mãos e nos sustenta e nos conduz. Nós nos apresentamos diante do Senhor, ó Pai, para pedir a Tua misericórdia, para pedir a Tua intervenção nas nossas vidas. Nós queremos crer, nós queremos confiar, mas Pai, nós somos muitas vezes fracos, por isso ajuda-nos, acrescenta-nos a fé, ó Pai. Assim como o Senhor segurou na mão daquela menina, toma-nos pela Tua mão e nos conduz em paz. Deus, responda as orações dos meus irmãos que estão aguardando uma resposta, uma solução do Senhor para situações diante das quais estamos impotentes, nada podemos fazer, não podemos domar essa tempestade. Aguardamos no Senhor o Teu poder e o Teu amor, ó Pai. Traz conforto em cada coração, derrama o Teu bálsamo, o Teu consolo sobre aquele que sofre, sobre aquele cuja esperança definha. Senhor, que nós possamos olhar para a Tua cruz, a demonstração máxima do Teu amor por nós, e o Senhor a enfrentou no nosso lugar. O Senhor morreu nela para que nós pudéssemos viver. O Senhor adentrou a sepultura para que nós pudéssemos ressuscitar. E nós Te agradecemos e bendizemos, porque grande é o Senhor, grande é o Teu poder, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda terra reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor. E nós estaremos ao Teu lado naquele dia onde todas as tempestades serão aquietadas e emudecidas. Assim nós confiamos e nos entregamos nas Tuas mãos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.